Salve, brabos e brabas, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Azure Floripa, em mais um Global Azure, com certeza um dos maiores eventos da comunidade técnica focada em Azure, então vai ter muito conhecimento aí, vai ter Azure de A a Z, então com certeza, independente da sua área de atuação, vai ter um conteúdo, vai ter uma palestra, vai ter aí algo que vai fortalecer o seu conhecimento, que vai agregar, que vai ajudar, e também, né, uma ótima semana, né, para fortalecer o network, para criar novas conexões e para compartilhar conhecimento, ok? E eu estou aqui passando para dar minha contribuição sobre um tema que, até baseado na própria documentação da Microsoft, ah, um dos temas que ela considera relevante, que é o plano de continuidade dos negócios e recuperação de desastre. Porque sim, os sistemas falham e nós somos provas de que isso acontece, né? Recentemente nós tivemos alguns incidentes, né, que mostraram que por melhor que seja a arquitetura de um sistema, por mais que tenhamos profissionais qualificados, os sistemas falham. E quando a falha é crítica, quando a falha realmente é muito grande, o impacto ele pode ser global. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, falando sobre isso daí. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Bom, eu sou o Rodrigo Paliosa, atualmente eu trabalho como TAM e consultor FinOps na Solo Network. Também sou arquiteto pré-vendas, contribuo com algumas comunidades, tenho algumas certificações e, né, estou aí habilitado para falar desse tema que realmente já me deixou aí algumas noites sem dormir ou, né, abastecido aí com muito café, né? Então, realmente passar por um processo aí de reconstrução, de recuperação de falha, ou até mesmo um processo de construção de um ambiente, né, de proteção, né, de desastre recovery, realmente é um processo muito legal, mas bastante desafiador, né? Então vamos lá falar por que viemos, né? Bom, aqui eu tenho trouxe aqui alguns fatos de situações que aconteceram, de incidentes de grande magnitude que tiveram um impacto, embora seja técnico, mas que afetou todos nós, né? De alguma forma, nesses três eventos, muitas pessoas, né? Talvez o CrowdStrike e o Meta foram que atingiram de forma global, né? O evento recente aqui na Espanha, ele foi, lógico, localizado, mas parou dois países, né, por cerca de 12 ou 14 horas, mas ali na Meta em 2021, né, o apagão que teve no sistema da Meta trouxe um prejuízo financeiro muito grande, né, porque, lógico, a gente sabe que tanto o Facebook e o Instagram são dois canais onde acontece muito comércio, né? As redes sociais hoje, principalmente Meta e Facebook, né, movimentam cifras bilionárias. E o WhatsApp talvez seja um dos maiores canais de comunicação, né, que a gente se tem conhecimento que utilize. Né, eu não tenho aqui dados da utilização de WhatsApp, por exemplo, mas com certeza aí, né, quem tem um smartphone tem um WhatsApp instalado e acontece a comunicação. Então, em 2021, o impacto que a Meta, o incidente que a Meta passou, teve um dano financeiro muito grande, mas também teve um dano, digamos assim, social. O ano passado, esse foi realmente um dos incidentes técnicos de grande proporção, né? Que foi o incidente envolvendo aí o agente da CrowdStrike em sistemas Microsoft. Eu mesmo ali fiquei sexta, sábado e domingo, né, numa maratona ali de apoio ao cliente. Então, poucas horas de descanso, muito, mas muito café. Então, foi um impacto que parou o aeroporto. Então, assim, quando tinha uma magnitude de você parar um dos transportes aéreos mais críticos, né, que é o transporte aéreo, ah, cidades, né, sistemas, hospitais, enfim, quem se lembra, quem atuou, né, na semana do CrowdStrike, realmente, olha, tem até um pouco aí de arritmia, porque foi uma semana extremamente pesada, né, com muito trabalho, muito desafio, né, alguns negócios, né, infelizmente tiveram perdas, né, irreparáveis, prejuízos financeiros, e mais recentemente agora, né, finalzinho de abril, tivemos o impacto aí do Altage que, né, atingiu Portugal e Espanha. Então, assim,
segurança pública, hospitais, tráfego aéreo. Os dois países literalmente ficaram no escuro por cerca de 14 horas, né? Embora até o momento eu pelo menos não tenha informação de que se possa ter sido por falha sistêmica, né, ou digital, ou ataque, enfim, mas, né, é um incidente. Então aqui a ideia é mostrar que os incidentes acontecem, que as falhas acontecem e que é preciso ter uma estratégia para isso. Se algo é importante, né, aqui focado em sistema, precisa ter um cuidado especial, precisa ter um plano caso aconteça um problema ou uma falha. O que fazer? Quem fazer? De como fazer? Existem uma série de perguntas, aliás, existe um processo que deve ser montado, né, para que quando isso aconteça, né, como deve ser, qual é a atitude ou qual é o caminho, né, que se deve seguir. Porque a gente sabe que os sistemas, sim, em algum momento vão falhar, né? E o primeiro ponto, quando a gente fala de boas práticas dentro aqui do Azure, isso se estende para outras clouds, né? As outras também têm esse manual, mas o nosso foco aqui é Azure. Então nós temos um guia, um manual, uma espécie de bíblia de boas práticas, que é o Web Architect Framework. Se você está chegando agora em Azure, ou se você não conhece esse carinha, aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, é um ponto de partida. Por quê? Nessa documentação vão ter as melhores práticas de pilares fundamentais que a Microsoft considera que são essenciais para qualquer projeto de criação, de migração, seja híbrido, seja cloud native. São processos, são requisitos e são direcionamentos que são essenciais para que um serviço seja implantado da forma correta, conforme o seu propósito. Então, basicamente, o Web Architect ele olha para 5 pilares, né, para garantir aí a confiabilidade, né, o reliability do ambiente ou do sistema que for utilizado em cloud, segurança, excelência operacional, performance e custo. E tem mais um plus aí que trata aí da parte de green, de sustentabilidade. Mas falando da parte de infraestrutura, da parte de segurança, esses são os 5 pilares fundamentais. E a parte do BCDR, né, da continuidade de negócios, faz parte ali do reliability. Então, se você aí recomendo, né, uh, ler com mais profundidade a documentação que fala sobre o BCDR, acessa o AF, né, é ideal que se tenha uma noção completa, né, de todos os pilares, mas se o seu foco aqui é a parte de resiliência, recuperação, vai ali no Reliability, dentro vai ter o BCDR, explora bastante, porque a documentação é muito vasta, né? Esse aqui é um tema que com certeza 20 horas de conteúdo para falar de BCDR, eu acho que daqui é pouco, visto a criticidade, porque a gente pode ter um plano de BCDR para vários serviços, cada um tem a sua característica, a sua particularidade. Nós podemos ter o formato de BCDR para infraestrutura como serviço é um, quando é plataforma como serviço pode ser outro, porque daí já tem a Microsoft ali tomando conta ali da gestão, da administração, mas mesmo assim existem algumas configurações, alguns sabores que podem aumentar ainda mais. E lógico, a gente está falando também de custo, né? Isso envolve. Quanto mais poder, né? Quanto mais confiabilidade, performance, quanto mais recurso eu vou utilizar de cloud, mais eu vou investir. Né? Isso serve para todas. Tá? Então, é importante que no processo, né, de arquitetura, de criação ou de migração, é importante, né, que não só a parte técnica, mas o negócio precisa transmitir isso para que em comum acordo ali faça-se um processo e decida o que é importante. Tudo tem a mesma importância em cloud? Normalmente não. Existem serviços mais importantes, outros menos importantes. Então, aquilo que é extremamente crítico, eu vou criar um plano de recuperação de desastre, continuidade A. Aquilo que é menos, invisto menos. E talvez possam ter ambientes que nem precisem, né, ter um cuidado nesse nível de recuperação ou de proteção. Tá? Então é importante, até porque nós estamos falando de custos, né? Diferente do on-premise que a gente faz, né, ali a compra, tem um ativo, aquilo se torna, né, um patrimônio, por mais que tenha a desvalorização, a depreciação, ele é um patrimônio da empresa.
aqui nós estamos tratando de um custo recorrente. Então é importante, né, que inclusive até como ações de FinOps, como consultor FinOps, é altamente recomendável que numa estratégia de BCDR, né, de continuidade e recuperação de desastre, que haja um profissional FinOps, né, ou que haja um time atuando junto, justamente para que, né, a parte dos custos sejam estimadas ou que o planejamento seja feito, né, sem desperdício ou tentando chegar ao máximo de eficiência possível. Perfeito? Bom, passando aí a importância, né, de explorar o Web Architect, o AF, nós temos algumas métricas que são de extrema importância, né, aqui dentro do BCDR, e as principais métricas seriam o RTO, o RPO, o MTTR, o MTBF. Tá? Então, traduzindo aí do inglês, são métricas fundamentais. Então, a gente tem aqui o primeiro, né, do RTO, que é o Time Recover, ou seja, qual é o tempo aceitável, quanto tempo eu consigo suportar, né, com o meu sistema down, fora. Então, isso é uma informação importante que deve ser feita normalmente com a participação do negócio. Tá? Então, todas essas métricas, elas não podem ser decididas só pelo time técnico, né? Até porque o time técnico, ele implanta, ele administra, ele monitora uma infraestrutura, né? Uma aplicação que vai servir o propósito para alguma coisa. Pode ser interno da empresa, pode ser externo, mas, né, normalmente são métricas que têm a participação do negócio. Então, o primeiro ponto é quanto tempo, né, eu preciso, é necessário para que eu tenha o meu serviço disponível novamente. O outro ponto ali, que é o point recover, é eu posso ter perda de dados? Quanto de perda de dados eu suporto? Cada negócio tem a sua realidade. Então é importante que isso seja, né, muito bem planejado. Um banco, quanto de informação um banco pode perder, né? Quanto tempo um banco pode ficar parado? O sistema do Pix, que é um ambiente que eu já trabalhei, né? Quanto tempo o ambiente do Pix, inclusive regulamentado pelo Banco Central, pode ficar fora? Um hospital, quanto tempo um hospital, né? Uma parada de um sistema de um hospital pode ficar fora, né? E existem processos hoje totalmente integrados digitais que para solicitar uma pequena medicação, se não houver um sistema, você gera um tempo que muitas vezes pode custar uma vida, tá? Aí uma outra sigla muito importante é o MTTR, ou seja, o tempo médio para reparo. É muito próximo do RTO, mas ele está falando de uma média que se leva para fazer um reparo. Normalmente ele vem a partir de incidentes que já aconteceram, né? Ou de que se tenha conhecimento, né? E por trás ali, aliás, para finalizar, existe o MTBF, que é um estudo sobre o tempo médio entre falhas, que ajuda aí a ter um plano, um planejamento também muito bom. Ou seja, de em quanto tempo aconteceu uma falha específica. Isso também é um parâmetro muito bom, uma métrica extremamente importante. Então aqui existem outras métricas, né, que podem compor o plano de BCDR, mas essas são as métricas principais que precisam ser respondidas, né, antes de qualquer ferramenta existe o processo. Então o primeiro ponto é o planejamento, é definir esses termos. E a partir daí é escolher as tecnologias ou, né, tecnologias ou o método de implantação dentro dessa tecnologia que precisa ser feito ou que deve ser elaborado para que atenda esses pontos, né? Bom, antes, né, de pensar em ferramentas, o plano de continuidade e recuperação de desastre precisa de um processo, precisa, né, de um plano muito bem definido, né, separado por criticidade, porque sem um plano, sem um processo, não rola. Tá? Não rola porque imagine só, as pessoas não sabem o que fazer. Né? Podemos ter pessoas capacitadas, mas não tem um plano. Então, podemos ter recursos extremamente importantes, competentes, olhando para o mesmo lugar e deixando o outro descoberto. Né? Então, primeiro ponto desse nosso processo aí de Business Continuity é o plano. E para construir esse plano,
eu considero que tem algumas perguntas que são fundamentais, né, durante esse caminho, durante essa jornada. Então, bom, existe um plano validado em caso de desastre? Gente, ter um plano é um processo, mas além de ter o plano, ele tem que ser validado. Tem que ser algo que foi testado, porque apenas ter, documentar, não quer dizer que ele vai funcionar. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ter um manual, né, é importante, mas ele precisa ser testado e precisa ser validado. Um outro ponto, o processo ele tem que ser de conhecimento de todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Lembrando, as pessoas mudam, né? As pessoas que fazem parte, ou de repente podem fazer parte do início de um processo, não podem ser as mesmas que estão, né, durante a construção do ambiente. Enfim, as pessoas mudam e o processo tem que prever isso e tem que haver uma reciclagem ou tem que haver um plano, inclusive, do compartilhamento desse conhecimento. Por quê? Não adianta ter um plano onde apenas uma parte das pessoas que são relevantes para esse processo tem o conhecimento. Não funciona também. Um outro ponto importante: esse processo, né, de recuperação, ele precisa ser específico por horário. Por quê? Nós temos negócios que são 24/7, outros não. Então, se ocorre um incidente durante o dia, qual que é o caminho? Qual que é o plano? E se ele acontecer de madrugada? Se acontecer no feriado, né, novamente, nós temos um processo, mas esses processos são executados por pessoas. E há situações que o perfil de profissional que atua no horário nem sempre é o mesmo que atua no outro, né? Então, responder essa pergunta é muito importante, né? Se esse processo exige que haja uma atenção, inclusive por horário, né? Outra coisa importante, o processo de BCDR, ele prevê acionamento de parceiro ou de fornecedor? Por quê? Se você precisa de um parceiro ou fornecedor, ele tem que estar acessível. O fornecedor sabe que ele tem que estar acessível. O fornecedor ou a pessoa que vai dar o atendimento, que vai dar o apoio, né, que tem que ter a qualificação necessária, ela vai estar acessível. Então, ponto importante: o processo tem que prever se você precisa de fornecedores. Como é que você aciona esses fornecedores? Né? Ponto importante. Ok, o meu processo de BCDR, né, eu vou precisar de um parceiro. Eu tenho uma solução, né, dentro aqui do meu servidor, enfim, que é sustentada por um parceiro. E o parceiro, ele está enquadrado ali, ele está dentro das métricas de RTO, ou seja, do tempo que eu preciso para colocar o meu sistema que teve falha de novo no ar. Vamos supor que eu tenha ali 1 hora para restaurar o meu sistema, para fazer com que ele volte ao normal. E o meu contrato com o parceiro previa ali uma SLA de até 4 horas. Então, peraí. Se eu dependo de um parceiro para me ajudar a resolver um problema que tem que estar resolvido em 1 hora, eu não posso aguardar mais do que 1 hora. Então, a equipe que cuida desse contrato, ou que celebra ali contratos com parcerias, tem que se atentar nesse ponto, né? Eu preciso falar com o fornecedor. Eu tenho um contrato com a Microsoft Real Time. Se eu tiver um incidente na infraestrutura Microsoft, ou um problema que eu dependa, né, de atuação de um engenheiro, eu tenho um contrato de suporte que me permite falar com quem quer que seja real time. Vou lá, suporte nível A. 5 minutos eu relato o problema, alguém entra em contato comigo, ou eu tenho um contato para ligar. Isso acontece, sim ou não? Porque pode ser um grande ofensor, tá? E, aliás, é grande, é muito, muito mesmo ofensivo quando você depende de um parceiro e o parceiro não está alinhado com a sua criticidade. Tá? Muitas vezes,
você vai entrar em contato com uma central e a pessoa que está do outro lado, não é ela que vai resolver, ela não sente a sua dor, ela vai pegar o seu atendimento, né, nos melhores do mundo, se for por telefone, mas pode ser de um ticket, e ela vai olhar no SLA e falar: bom, esse cliente é um cliente premium, ele tem que ter atendimento prioritário. E no nosso caso, um atendimento prioritário é em até 3 horas. Regras do jogo. É preciso, num plano, né, de BCDR, conhecer muito bem as regras do jogo e definir muito bem as regras desse jogo. Porque se você precisa de uma emergência em real time, só que você contratou um atendimento de um parceiro que pode demorar muito mais tempo, então você errou ali, né? O time que desenvolveu o plano de BCDR, o processo de recuperação de desastre, errou ali. E olha, até agora não estamos falando de nenhuma ferramenta, né, de alta disponibilidade, uma ferramenta de DR. Estamos falando de processo. E muitas vezes o sucesso ou o fracasso começa nesse ponto, na montagem, no desenho, na arquitetura do processo. Não acabou ainda, tem mais, hein? Vamos lá. Parceiros e fornecedores, eles atendem através de um contrato. Quem é que cuida? No seu processo, né, de recuperação de desastre, onde você precisa de um terceiro, esse contrato está sendo bem gerido, né? Está sendo pago, né? A forma de acionar esse parceiro, ela é recorrente, de forma recorrente atualizada. Isso é muito importante, é crítico. As pessoas que precisarão atuar, né, com um parceiro, por exemplo, precisam falar com a Microsoft. Aí eu volto naquele ponto do horário. Vamos supor, olha, pela minha experiência, num incidente grave, quem dá o atendimento de nível A dentro da Microsoft, normalmente é indiano, na minha experiência, indiano, paquistanês, costarriquenho, mas normalmente vamos lá para o lado asiático, ok? Aconteceu um problema de madrugada. A pessoa que vai precisar ali pedir o apoio, vamos supor que nós temos 1 hora para resolver o problema. A pessoa que está da madrugada, ela não fala inglês, ela precisa de apoio. O suporte vai ser em inglês. Essa, vamos dizer assim, falta de skills com relação ao idioma, pode ser um impeditivo? Porque se for impeditivo, não pode, assim, a empresa tem que ter alguém que tenha condições de falar pelo menos em inglês, porque se for de madrugada, ela tiver que acionar ali um suporte do fornecedor e esse suporte for em inglês, nós estamos falando de tempo, como se fosse realmente numa UTI. Quanto mais tempo eu demoro, mais eu vou afetar ali o retorno da aplicação. Vou gerar mais prejuízo. Pode ser prejuízo financeiro ou pode ser até um prejuízo social, como aconteceu recentemente com a questão do apagão, embora não estejamos falando de problema técnico. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é a montagem do processo, ok? Então, um outro ponto ali, ó, o idioma pode ser uma barreira, porque a gente pode ter fornecedor global. Então, volto no ponto novamente. É importante que a equipe esteja preparada, as pessoas envolvidas, né, o time que vai ser envolvido num processo de desastre ou de incidente, tem que estar preparado, independente do horário. Porque, né, a falha não vai avisar com antecedência: olha, eu vou falhar, viu? Olha, daqui meia hora, tá? Fique esperto que a casa vai cair. A gente sabe que não é assim, né? Normalmente acontece de surpresa. Um outro ponto importante, ah, com relação ao escalonamento, né? Os contatos, as pessoas que vão atualizar. Contato mesmo, eu preciso falar com a pessoa A, com a pessoa B. A forma de contato é revisada. Isso é crítico também. E há um plano de escalation para acionar pessoas do time, entre times ou pessoas externas, o contato tem que estar revisado, né? E tem que ser feito um teste novamente. O plano é testado. Vamos supor, tem um plantonista, né, num determinado dia e tem que estar disponível na madrugada. É feito algum teste de contato para saber esporadicamente se ele vai atender em quanto tempo? Estamos falando de incidentes graves, então isso também tem que ser avaliado, também tem que fazer parte do processo, porque a pessoa pode estar acessível
mas o contato não. Então o que adianta? Não vai ter contato. Então vamos perder mais tempo. Outra coisa crítica, que não pode ter em hipótese alguma, importante, serviço em preview ou em free tier não possuem garantia de nível de serviço. Pode ser barato, pode ser uma tecnologia muito boa, mas é uma ideia. Vamos tentar ser um pouco bacana aqui. Tem que ser muito corajoso, né, no ambiente de produção, ainda mais de algo que é muito importante, usar uma solução que está em preview ou que está em free tier. Ah, mas tem funcionado, não tem parado. Ok, mas se der um problema e precisar do parceiro do fornecedor, vai fazer o quê? Se é um serviço que é gratuito, né? Então não vai ter o cuidado, você pode até ter o atendimento, mas não na rapidez. Então, inclusive, é uma lição de casa aí para você que é um administrador Azure ou que atua nessa área, é sempre bom fazer uma validação se porventura alguém, vamos dizer, por um descuido, está provisionando algo em preview ou free tier que não deveria, que é altamente relevante, ok? Em ambientes maduros, normalmente tem uma validação para isso, mas tem ambientes que não. Tem ambientes tão grandes que existem tantas pessoas que colocam a mão ali na infraestrutura, às vezes tem parceiros externos, e talvez pessoas que não têm ideia da dimensão do impacto que um incidente pode causar. Então, não pode, em hipótese alguma, né, ter serviço em preview ou free tier que seja de produção. E o outro ponto importante, tem algum órgão regulador que deve ser acionado em caso de incidente? Isso tem que fazer parte do plano, tem que fazer parte do processo, porque caso um órgão tenha que ser comunicado e não seja, isso pode acarretar multa. Então, olha só, você já tem um problema, né, de um serviço que está fora, está down. Você deixa de comunicar um órgão, ainda vai receber mais uma multa por isso, ou seja, é só porrada, é só pancada. Então é importante, né? Esses são alguns pontos, podem ter muito mais dependendo do negócio. Aqui são só alguns exemplos, são exemplos da minha experiência, né, com situações de desastres. E, por exemplo, eu vou trazer aqui a experiência do CrowdStrike, em que muitos desses pontos que eu estou colocando aqui falharam, né? Quem cuida de determinado ambiente? Quem cuida desse recurso? Onde é que ele está? Como é que se aciona? Né? Não está mais trabalhando, já saiu do horário de expediente, está em viagem, ok, mas e o escalation, como é que funciona? Na falta do player A, como é que eu chego no player B? Ah, o player A e o player B não estão respondendo, como é que eu chego no C? Não, mas o C não estava previsto. Mas como assim? Então, pessoal, plano de BCDR antes de ferramenta, antes de saber como é que eu vou configurar uma ferramenta, existe isso que eu estou comentando com vocês, que é plano e processo. Perfeito? Bom, dando continuidade aqui, agora a gente de fato vai mergulhar dentro do nosso planeta Azure. Então, como é que a Microsoft garante, ou como é que a Microsoft nos demonstra, né, e nos auxilia para que a gente consiga aí criar a nossa infraestrutura, as nossas soluções, de uma maneira que atenda aqueles pilares lá atrás, né, que eu comentei do AF, mas principalmente focado aí no plano de BCDR. Uma pausinha aqui para nosso H2O. Bom, com relação aqui à região de infraestrutura do Azure, a Microsoft ela trabalha, né, com uns pontos chamados de regiões. E normalmente uma região ela é formada por um conjunto de data centers. Nesse momento nós temos 3 data centers por região. E essas regiões normalmente elas têm toda a infraestrutura ou praticamente a sua totalidade de serviços que são disponibilizados, né, dentro da infraestrutura de cloud. Então aqui nesse exemplo nós temos uma região no Brasil aqui na América do Sul. Temos muitas regiões dentro aqui da parte aqui na América do Norte, Estados Unidos, enfim, Canadá. Temos região de Europa, temos aqui na Ásia. Então, normalmente uma região é uma
um conjunto de data centers em que eu tenho uma infraestrutura completa e tenho praticamente todos os serviços necessários para que eu provisione, né, o meu ambiente ou que eu faça aí os meus workloads. Perfeito? E todas essas regiões contam com todas as principais certificações de segurança, certificações de disponibilidade. Eu não trouxe aqui os dados concretos, mas acho que são mais de 70 certificações que a Microsoft tem para garantir que os seus data centers são confiáveis. E as regiões também existem, inclusive uma questão de distância entre essas regiões, justamente pensando em catástrofes. Então, se houver uma catástrofe numa região específica, né, não existe aí, ou pelo menos é praticamente, a gente não pode falar impossível, mas diminui muito a chance, né, de que eu tenha impacto em várias regiões por problemas, por exemplo, fenômenos da natureza, né? Agora, isso aqui é importante, esse gráfico é importante para mostrar que nós temos uma região onde eu posso ter a minha infraestrutura, mas uma outra característica muito importante que a gente consegue em cloud e que talvez no on-premises fosse praticamente impossível é a possibilidade de eu ter uma infraestrutura numa região e uma redundância, pensando em desastre, numa outra região extremamente distante, né? Então, isso já está pronto, né? A Microsoft já tem isso, o que a gente precisa é fazer o provisionamento e as configurações. Mas um dos cenários que se utiliza bastante, né, dentro da recuperação de desastre é ter aí uma redundância geográfica. Então, eu posso ter o meu serviço principal no Brasil, mas tenho uma réplica dele ali, né, um outro ponto numa região, normalmente Estados Unidos, que é o cenário que acontece bastante. Então, houve um problema no Brasil, existe a virada para Estados Unidos. Tá? Esse é um cenário muito comum que acontece aí de disponibilidade. Né? Bom, agora falando, né, entrando aqui no bit de como funciona aí os data centers da Microsoft ou a região. Bom, nós temos aqui, quando a gente pega, vou estar aqui no gráfico, vou pegar aqui a região do Brasil. Tá? A região do Brasil, ela possui basicamente, né, aqui, questões didáticas, a Microsoft diz que eu tenho 3 data centers por região, mas eu posso ter um ou mais data centers, tá? Mas por questões assim de didática, vamos considerar que cada região Microsoft, né, de produção, nós tenhamos 3 data centers. Então eu tenho um data center número 1, um data center número 2 e o número 3, que também pode ser chamado de Availability Zone. Então aqui eu trago uma referência para ficar mais fácil o entendimento. Então, sempre que dentro, né, do ecossistema de Azure ouvir falar de zona, podem traduzir para data center. Então eu posso ter a zona 1, zona 2 e zona 3 dentro da mesma região. Voltando aqui para o mapa de infraestrutura. Isso acontece também nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra, a Noruega, aqui também no Japão. Então, a gente tem basicamente o mesmo cenário para as regiões de produção. 3 data centers, certo? Uma região ela é formada por um grupo de data centers. Nesse exemplo aqui, nós temos esses conjuntos que formam a região Brasil. E aí que entra um ponto muito importante quando a gente começa a falar, né, de disponibilidade, nesse caso aqui de máquinas virtuais, né, ainda infraestrutura como serviço. Eu posso ter uma disponibilidade de máquinas dentro de um data center. Quando eu faço essa configuração, eu estou usando um recurso chamado Availability Set. Quando eu tenho pelo menos 2 máquinas virtuais, e dentro do mesmo data center, eu vou separar essas máquinas virtuais em racks diferentes. Porque vamos lá, eu tenho um data center. Se eu tenho a minha máquina virtual ou meu grupo de máquinas virtuais no mesmo rack, e esse rack tem uma falha física ou tem um problema, eu fico inacessível. Né? Então, uma outra configuração que a gente consegue dentro
falando de alta disponibilidade, né, ou até para planejamento de desastres, é o Availability Zone. Significa o quê? Quando eu vou fazer o provisionamento, né, da minha máquina virtual em data centers diferentes. Eu posso fazer em 2 ou 3. Significa o quê? Vamos supor que esse data center esteja em São Paulo, esse no Rio e esse aqui em Minas Gerais. Se esse data center tem um problema e fica totalmente off, se eu tenho uma configuração de redundância por data center, eu ainda consigo acessar o meu recurso nos outros dois que estão ativos. Se dois tem problema, eu ainda tenho mais um. Agora, se eu faço uma configuração somente em um data center e ele está fora, eu fico inacessível. Poxa, mas então quer dizer que eu estou em cloud e não estou 100% seguro? A gente volta um pouquinho atrás. Eu vou chegar ali num ponto que vai falar desse tema também. Mas quando a gente está em cloud, a gente pode escolher a camada de configuração, o quanto de disponibilidade eu preciso, certo? Então, quando eu estou pensando em economia, normalmente a minha disponibilidade, o que eu vou provisionar vai ser feito em apenas um data center da minha região. Se esse data center ficar inoperante, eu vou ficar sem acessar o meu recurso. Existe um contrato, né, de nível de serviço que a Microsoft celebra com seus clientes e, caso você fique inacessível, a Microsoft vai te reembolsar através de créditos. Mas vamos lá, quanto tempo, né, qual que é o prejuízo que você tem no seu negócio se ficar 1 hora inacessível, 2 horas inacessíveis? Eu vou mostrar ali numa tabela que o que a Microsoft vai te reembolsar não é por quanto você teve de prejuízo pelo seu negócio parado. É o custo que você tem desse serviço por mês, quanto que ele representa 1 hora parado, 2 horas paradas, 5 horas. Vamos supor que custou US$ 1.000. A Microsoft vai te reembolsar esses US$ 1.000. Mas você teve 1 milhão de prejuízo em 1 hora. Paciência. Infelizmente, são as regras do jogo. Se você não conhece bem as regras do jogo, é nessas horas que dói no coração. Tá? Então, o contrato que a Microsoft tem com seus clientes, e aí eu estendo para outras clouds, pelo menos o contrato padrão, o tempo de indisponibilidade de um serviço não vai te reembolsar baseado no seu prejuízo final. É no custo do que você está contratando. É feito um cálculo, em cima disso é feito aí basicamente um crédito na fatura seguinte. Tá? Então, uma estratégia, né, de disponibilidade ou, né, para que você tenha um plano de continuidade, falando aqui do Azure, é que você tenha pelo menos uma implantação onde você tenha redundância em nível de data centers. Se eu tiver problema em um data center, eu tenho disponibilidade em mais dois, ok? O nível mais baixo que a gente tem dentro do Azure, né, falando ainda, né, de máquinas virtuais, é o Availability Set, onde eu consigo fazer a separação dentro do mesmo data center, em racks diferentes, mas ainda assim eu estou falando de um ponto físico. Vamos supor que ali aconteça uma catástrofe mesmo, ali a fibra interrompa, ou pegou fogo, explodiu, ataque terrorista, ou sei lá o que for. Em um data center, eu tenho tudo ali, esquece, já era. E aí a gente estende, aqui eu estou focando um pouco em infraestrutura, e aqui embaixo a gente tem a nossa disponibilidade de storage, que basicamente é definida por 3 siglas. O LRS significa o quê? Que eu vou ter a minha redundância de storage em um data center. Então eu tenho ali o meu disco, né, o meu próprio storage, enfim, onde eu coloco as minhas informações. Eu posso provisionar e configurar para que eu tenha um nível de redundância por zona, que é o ZRS. Então aqui quer dizer o quê? Que eu criei um disco, configurei esse disco como ZRS. Ele é mais caro? Sim, ele é mais caro, mas eu vou ter uma réplica dele em cada data center. Se eu tiver uma disponibilidade num ponto, os outros dois vão me suprir. Eu também tenho a possibilidade de ter ali uma disponibilidade em nível geográfico, que é quando eu opero com 2 regiões. Ou seja, vamos supor aqui nesse exemplo que eu vou ter Brasil e vou ter Estados Unidos. Isso aqui se estende ainda com o processo de leitura, mas eu vou aqui me atentar na questão de até onde eu consigo ter disponibilidade para me preparar
ou para criar um plano, né, de recuperação de desastre. Então aqui a gente tem, eu provisiono em um data center, que normalmente é o mais barato. Eu posso fazer um provisionamento em 3 data centers da mesma região, que já me garante, né, uma ótima disponibilidade. Se a gente for pensar aqui, eu ficaria inacessível da minha informação se a região inteira parasse, e eu não tenho conhecimento do meu tempo de cloud, que a Microsoft perdeu a região Brasil inteira, né? Se isso aconteceu, foi lá no início, nos primórdios. Tivemos indisponibilidade de alguns serviços, sim, né, nos últimos anos, por algum período, mas a região inteira ficar inacessível totalmente, nós estamos falando que todos os clientes Azure vão ficar no escuro. Tá? Não só a sua empresa, todos que operam no Brasil e que não têm uma redundância fora, ficariam inacessíveis. Tá? Mas essa tabelinha é só para dizer que a gente consegue ter uma redundância ali de dados fora do Brasil. E quando eu quero ter um provisionamento de máquinas em outra região, né, a gente tem essa configuração também global, tá? Que é o Geo Redundant. Então vamos lá. Um detalhe importante: diferenciar alta disponibilidade com recuperação de desastre. Basicamente, quando a gente tem o provisionamento de um ambiente em alta disponibilidade, ele não prevê nenhum downtime ou muito pouco. E aí, algumas tecnologias que a gente utiliza para ter essa configuração é o Load Balancer, configurar a postura de disponibilidade que eu comentei ali, né? Trabalhar com todas os data centers da mesma região ou com zonas, né? Ou com a replicação geográfica. Tá? Então, importante. Uma configuração de alta disponibilidade, por exemplo, nós temos um serviço de banco de dados muito robusto, que é o SQL Managed Instance, que ele já tem por padrão, uma configuração de alta disponibilidade. Eu posso ter um banco de dados de SQL no formato Always On através de máquinas virtuais. Eu faço o provisionamento das máquinas, coloco o SQL Server, faço configuração ali dentro do SO, né, o serviço de alta disponibilidade do failover é um recurso do Windows Server, mas ele vai estar dentro de máquinas virtuais. Eu posso fazer o provisionamento em regiões, em zonas diferentes, ali uma em cada data center, ok? Mas ainda é minha responsabilidade. Eu tenho isso através de serviço, mas eu posso ter um SQL Always On dentro do mesmo data center ou espalhado. Depende do quanto eu quero investir. E não se esqueça que é muito importante. Mesmo estando em cloud, existe a responsabilidade compartilhada. Agora, quando a gente vem para o DR é um processo que ele prevê, né, períodos de paradas, ele prevê downtime, ele prevê inatividade. Então, são duas arquiteturas diferentes. Alta disponibilidade, eu tenho uma infraestrutura que praticamente não para, ela tem pulverizada para que se houver falha num ponto, os outros assumam, né? Agora, quando a gente tem aí um cenário de ter que recuperar, então vamos supor nesse caso que toda a minha infraestrutura que está aqui no Brasil, meus servidores, enfim, por algum motivo, perdi. E eu tenho um plano de BCDR nos Estados Unidos. Existe o processo de fazer a virada, de fazer o apontamento, questão de DNS, até que você consiga voltar à operação. Tá? Então, alta disponibilidade é um processo, recuperação de desastre é outro. Vamos lá, eu posso ter o meu sistema totalmente com alta disponibilidade, totalmente no Brasil. Mas se por algum motivo a região Brasil parar, eu fico sem. Se eu não tiver DR, por mais que o meu workload, o meu serviço tenha sido planejado em alta disponibilidade, ele foi feito, volto aqui, ó, ele foi feito nessa região. Se essa região, por algum motivo, estiver inacessível, eu não tiver nada fora, eu fico sem. Tá? Então é importante ter esse entendimento, né, de um processo para o outro. E aqui uma tabela que eu considero também de extremamente importante no plano de BCDR. Isso tem que ser, os arquitetos, tem que ser, é a hora que o arquiteto, que o time técnico senta com o negócio, junta também com o FinOps, para falar o que é importante para o nosso negócio e o que não é. Vamos lá, para começar, lição de casa.
Se no seu ambiente hoje tiver no ambiente de produção, você tem máquina virtual com disco HDD standard em produção, saiba que isso aqui é a documentação Microsoft que eu vou deixar aqui no link. O downtime, essa máquina pode ficar por mês até 36 horas inacessíveis. Vou repetir, isso aqui eu revisei, vou colocar na documentação. Uma máquina virtual do Azure que tem um HDD standard, aquele mais baratinho de todos, essa máquina pode ficar até 36 horas inacessíveis, sem a Microsoft dar nenhum tipo de reembolso, sem nenhum benefício financeiro, porque nessa configuração o SLA máximo é de 95%, certo? Então aqui eu trouxe os principais serviços que são provisionados, e aqui embaixo uma tabela do que, falando do SLA, ou seja, o que a Microsoft me garante de disponibilidade do que eu estou provisionando lá na cloud. Se eu tenho um SLA de 99%, eu posso ficar por semana quase 2 horas indisponíveis. Tá? Se for na pior hora do negócio, regras do jogo, ok? Por semana, eu posso ficar até 7 horas. Então, veja bem se o serviço que você está provisionando está nessa configuração. Quando eu subo aqui para 99.9, eu posso ficar aqui até 43 minutos por mês e 10 minutos por semana. E à medida que eu vou subindo, eu vou chegando aí próximo do estádio da arte. Então, olha só, aqui eu tenho alguns serviços como o Express Route. O Express Route, a sua excelência, nos garante 99,95 de disponibilidade. Quer dizer que eu posso ter por semana 5 minutos. Isso está previsto, ok? Então é importante que haja esse monitoramento, porque se passar disso, né, a Microsoft precisa fazer aí o crédito na fatura. Mas vamos lá, importante. O fato de eu ficar 5 minutos inoperante não quer dizer que vai ser programado. Olha, cliente, na sexta-feira, meia-noite, você vai ficar esses 5 minutos, eu vou usar esses 5 minutos que eu tenho direito nessa madrugada. Pode ser naquele dia de pagamento, né, às 9 da manhã, ou naquele momento mais crítico da sua operação, naquele Black Friday, naquele dia das mães que está chegando agora. Então, é importante conhecer as regras do jogo. Então, todo serviço dentro do Azure possui o seu nível de SLA. Olha só, máquina virtual, eu vou ter o meu nível de SLA, ele muda de acordo com o disco que eu estou utilizando. Então, poxa, eu preciso de alta disponibilidade, mas eu quero economia. Então, você vai trabalhar com standard, saiba que você tem o nível de disponibilidade um pouco menor. Ah, mas nunca parou. Ainda bem que nunca parou. Mas vai que para justamente naquele dia, naquele momento mais crítico. Tá? Então, essa tabela aqui é para mostrar que é importante conhecer as regras do jogo. É importante também não se atentar que o fabricante vai te dar crédito se der problema, porque, novamente, o crédito, vamos supor que o Express Route fique indisponível por 4 horas. A Microsoft estourou aqui o tempo de 5 minutos por semana. Ela não vai perguntar para o seu negócio qual foi o volume de prejuízo. Ela vai calcular quanto custa, né, quanto o serviço custa por mês, vai fazer um cálculo, talvez vai dar uma gradinha a mais ali e ok, está aqui o seu reembolso. Poxa, mas o meu prejuízo foi, né, incalculável. Paciência. Tinha um outro plano, embora a Express Route tenha um plano de redundância, a gente pode ter uma redundância, inclusive com VPN, né, para caso tenha um problema com a Express Route. Mas enfim, a ideia aqui é mostrar que o plano de continuidade, ele não é ponto. Custa barato? Não, não custa barato. Ter alta disponibilidade precisa de investimento. É por isso que eu volto lá. Nem tudo tem que ter o mesmo nível de criticidade, mas se é importante, tem que ter o cuidado necessário. E o cuidado necessário começa com o processo. Olha só, a partir do momento que eu conheço que eu monto um processo, que eu conheço as regras do jogo, aí eu vou escolher com o que eu vou trabalhar. Porque está muito claro aqui, por exemplo, poxa, eu vou trabalhar com front door. Cara, um balanceador de carga que me dá 9,9. Poxa, eu estou aqui com 1 minuto por semana. 4 minutos, né, de indisponibilidade por mês.
é muito pouco. Então, se eu tenho algo que é extremamente crítico, eu vou considerar essa tabela, né, do fornecedor, eu vou estudar muito bem o que eu tenho de disponibilidade aí para decidir então de que forma que eu vou fazer a implantação, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha aqui de passar era um pouco aí do processo. Eu recomendo, né, que seja um tema que seja estudado com muito mais profundidade, porque ele é muito extenso. Aqui foi só uma pontinha, só um pouquinho da importância, né, do que é o plano de BCDR, da importância principalmente de se ter processo, né, de ter um mapeamento, porque como a gente viu recentemente, ali com o CrowdStrike, né, agora foi praticamente, vai fazer um ano, eu acho, né, 24, quem passou pelo CrowdStrike sabe o trabalho que deu, sabe o quanto demandou de energia, o como realmente deu trabalho. Então, assim, as falhas acontecem, então é importante, mais uma vez, que esse tema seja levado a sério aí entre o time de arquitetura, entre o time de negócios, porque realmente, em algum momento, pode parar. Perfeito? Bom, pessoal, agradeço aí para você que acompanha até aqui o final. É sempre uma grande satisfação contribuir. É, recomendo aí, se essa é a primeira palestra que está assistindo, assistam as outras também. E se achou esse tema relevante, né, compartilhe, porque é, em algum momento isso pode, sistemas falham e é importante saber por onde começar, ok? Muito obrigado, saúde e sucesso a todos. E quiser bater um papinho, é só procurar no LinkedIn. Um abraço.